Olá pessoal, meu nome é Lamarck e agora vamos iniciar mais uma aula de Física para Ciências Biológicas, evidenciando o assunto de fluidos. Na semana passada, o tutor Elisaf ministrou a aula sobre energia. Então vocês gostaram da aula, então resolvemos prolongar e criar novamente uma aula para ajudar vocês na tarefa dessa semana. Então vamos iniciar. A aula vai seguir essa sequência. Primeiro eu vou fazer uma introdução aos fluidos, seguindo o conceito de densidade, que é muito importante, falar da pressão, o teorema de Stevin, princípios de Pascal e finalmente o teorema de Arquimedes, onde eu vou concentrar um pouco sobre o empuxo. Existem também algumas definições teóricas que vocês vão ver que eu não coloquei aqui porque são só comentários. O estudo dos fluidos está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Então, tente relacionar algumas situações físicas, certo? Na quais um líquido está presente. Então, podemos começar pelas questões relacionadas à navegação. Tanto navios pequenos, embarcações feitas de madeira ou fibras sintéticas, quanto os grandes navios feitos de aço, tendem a flutuar. Então, ó, você está vendo aqui, não importa se o navio é pequeno ou se é grandão como o transatlântico, ele vai flutuar. Então isso a gente vai entender melhor quando estiver estudando o conteúdo de fluidos, né? E quando vocês verem um pouco sobre o empuxo, os conceitos de densidade. Então, gente, flutuar, né, ou afundar não são ações restritas a embarcações. Essa é uma discussão que pode ser estendida para os corpos em geral. Sabemos que há corpos que flutuam e outros que afundam. Também sabemos que os corpos que afundam parecem ficar mais leves dentro da água. E isso é exatamente o conceito de empuxo, teorema de Arquimedes, que a gente vai ver mais à frente. Além disso, gente, temos a circulação de líquidos em geral. Como, por exemplo, o sistema de circulação do sangue no corpo humano é um exemplo de circulação de líquidos. A distribuição da água nas casas, o movimento das águas de um rio, o movimento do refrigerante subindo num canudinho. Tudo isso pode ser entendido melhor com o estudo dos fluidos. Em muitos casos, né, é importante impedir o movimento de um líquido. A maior parte da energia elétrica consumida no Brasil, vocês sabem, é gerada por usinas hidrelétricas. Então, nessas usinas, a energia é obtida pela energia potencial, né, da água armazenada em represas. A construção dessas represas exige uma barragem para conter as águas de um rio. Então, gente, imaginem a pressão da água nessas represas. E a pressão é mais um conceito que a gente vai estudar no nosso conteúdo dessa videoaula. Um outro exemplo também é o da Holanda. A Holanda ela conseguiu ganhar uma parte do seu território construindo diques que impedem o avanço do mar. Às vezes os leitos são utilizados, né, para a transmissão de esforço, como no caso dos freios de automóveis, né, os sistemas hidráulicos em geral, a direção hidráulica do seu carro. Então, esses sistemas eles utilizam, além de outras tecnologias, como o freio, né, tem a alavanca, tem outras coisas, mas utilizam sistemas hidráulicos para diminuir o esforço quando você vai utilizar o freio ou a sua direção. Imagine só se a sua direção tivesse um sistema hidráulico e você tivesse que girar ela manualmente e enfrentar todo aquele atrito do pneu no solo, no chão. Podemos também falar, né, da navegação aérea, os aviões, dirigíveis, balões de toda natureza. Todos eles usam o sistema do empuxo para poder funcionar. Então você entende melhor como funciona. Aqui está um exemplo dos balões, estudando os líquidos, mas os fluidos entram os gases também. Certo, gente? A matéria no estado sólido tem forma e volume definido, mas isso não acontece nos líquidos e gases. Os líquidos, por exemplo, ocupam a forma do recipiente que ele está contido, e o volume já tem uma definição. Já os gases nem têm forma nem volume definido, eles ocupam tudo que você coloca. Onde você coloca, ele vai ocupar o espaço que você colocar. É isso que acontece com os gases. Tendo nesse fluido toda substância que pode fluir, ok? Isto é, escoar facilmente. Tudo aquilo que não é sólido, líquido e gás é fluido. Então, se você entrar no conceito de viscosidade, no movimento de um líquido existe um atrito entre suas moléculas, que é traduzido por uma grandeza chamada viscosidade.
Por exemplo, a água possui uma pequena viscosidade, por isso escoa facilmente. Se a gente pegar um recipiente contendo água e outro recipiente contendo óleo, você vai perceber facilmente o conceito de viscosidade. O quanto o óleo ele pode escoar de uma forma mais lenta. Você percebe o atrito, o maior atrito dessas moléculas no óleo. Um outro conceito muito importante que a gente vai abordar mais é a densidade, que é uma medida, né, de concentração da massa de uma determinada substância em um determinado volume. A densidade está a medida da concentração da massa por volume. Então, por exemplo, se você considerar um corpo sólido, maciço, de massa M e volume V, a densidade, né, absoluta, representada pela letra grega μ, né, é a razão entre a massa e o volume. Então, no Sistema Internacional de Unidades, que é um sistema que faz uma convenção para ter uma padronização de unidades, a gente utiliza o quilograma por metro cúbico. Porém, outras unidades também são utilizadas, o conceito de densidade, das questões, que é o grama por centímetro cúbico, e o quilograma por litro. Aqui ao lado, você vê essas garrafas contendo líquidos com densidades diferentes. Mas como você percebe isso? Você vê que eles estão em diferentes profundidades, dependendo da sua densidade. O líquido mais denso ele está mais no fundo do recipiente, enquanto que o líquido menos denso ele está na parte mais superior do recipiente, e assim por diante. O conceito de um objeto flutuar ou não, né, em um líquido vai depender diretamente da densidade desse objeto. Se esse objeto tem uma densidade menor que o líquido, logicamente ele vai flutuar. Se a sua densidade for maior que o líquido, ele vai afundar. E aí também entra o conceito de densidade média. Por exemplo, um navio, um transatlântico, ele é composto basicamente de um material, de um metal, e esse metal logicamente é muito mais pesado, né, que tem uma densidade maior que o mar. Porém, o conceito aqui é da densidade média. A densidade média desse navio, desse transatlântico, é menor, por ele ser oco, chega a ser menor que a da água, por isso ele flutua. Então, gente, as unidades mais usadas para densidade são o quilograma por metro cúbico e o grama por centímetro cúbico. Apesar de a gente não ter cobrado, né, que vocês fizessem conversões na tarefa, né, dessa semana, é interessante evidenciar, né, que essas unidades elas não são fixadas em uma tabela e pronto. Não, você pode chegar de uma unidade a outra fazendo transformações. Se você quiser transformar ou converter, né, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico ou vice-versa, você pode fazer isso facilmente. Então, por exemplo, a gente sabe que 1 metro, né, vale 100 centímetros, né, 10 ao quadrado centímetros. Então, 1 metro cúbico equivale ao quê? A 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Mas cada metro não vale 10 ao quadrado centímetros. Então, se multiplicarmos, ficaremos com 10 a 6 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico tem a 10 a 6 centímetros cúbicos. Ou 1 centímetro cúbico tem 10 a menos 6 metros cúbicos. Portanto, 1 kg por metro cúbico vai ser igual a 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Ou 1 grama por centímetro cúbico vai ser igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Geralmente isso aqui você não vai fazer essa conversão. Uma questão o fator de conversão, ou você já sabe isso de cor, certo? Por usar bastante. Mas é interessante saber esse conceito. Então, gente, a densidade de algumas substâncias, densidade absoluta. O alumínio, por exemplo, tem 2,67. O estanho, 7,20. Vejam só que a densidade muda muito. Olha só, a densidade do ouro é 19,33. Já a platina tem uma densidade bem maior que o ouro, 21,20. A densidade da água que a gente usa é igual a 1. Isso aqui está dando em gramas por centímetro cúbico, ok, gente? O oxigênio tem uma densidade, olha como é pequena a densidade de um gás. 0,00143. E assim por diante, gente. É só mais uma curiosidade. O Mar Morto, né, ele situa-se no Oriente Médio, banhando Israel, Jordânia, Cisjordânia. Ele é muito grande, tem 82 km de comprimento, 18 km de largura. Ele apresenta uma concentração de sal muito grande, gente. Para você ter uma ideia, o mar ele tem uma concentração de sal geralmente de 30 gramas por centímetro cúbico. Essa concentração é 10 vezes maior, chegando até a 300 gramas por centímetro cúbico no Mar Morto. Isso faz com que uma pessoa flutue facilmente na água desse mar, né? Você está vendo aqui o homem lendo o jornal facilmente, né, flutuando nessa água. Então isso faz com que, porque a densidade, né, dessa água
é bem diferente da densidade da água do mar. Vamos fazer um exercício básico de densidade. Aqui a gente tem um corpo, ok? Que tem dizendo que tem uma aresta de 2 metros e massa de 40 gramas. Então, qual a densidade do corpo? Gente, muito básica essa questão. Simplesmente vai aplicar a fórmula de densidade, que é o quê? Que é a relação, a razão da massa pelo volume. Então, gente, o volume do corpo vai ser, como o volume, né, do cubo é a aresta ao cubo, né, a gente vai ter que 2 ao cubo vai ser igual a 8 metros cúbicos. Esse é o volume. Então, como a massa do corpo é 40 gramas, a densidade vai ser massa sobre volume, dando um valor de 40 quilogramas sobre 8 metros cúbicos, resultando para a gente em 5 quilogramas por metro cúbico. Vejam que a resposta foi dada no Sistema Internacional de Unidades. Não precisamos fazer nenhuma conversão, porque a questão já deu o valor da aresta em metros e a massa em quilogramas. Vamos entrar agora no conceito de pressão. Ao apertar um lápis, né, entre os dedos, fazendo a mesma força, porque você sente mais dor na parte com ponta. Você vai entender isso com a pressão. Porque os pregos devem ser pontiagudos, gente. Por quê? Se eles não fossem pontiagudos, seria mais difícil a gente conseguir bater um martelo e entrar na madeira, por exemplo? Porque as facas, os bisturis, tesouras devem estar afiados para ter uma ação melhor. Então, a gente vai entrar nisso no conceito de pressão. A pressão, então, é dada dessa forma. Suponhamos que uma superfície plana, né, de área A atua em forças perpendiculares. A gente vai dizer que essas forças são forças normais à superfície. Então, a pressão média vai ser o que? A força sobre a área. O módulo da força sobre a área. No sistema internacional, gente, a unidade de pressão é o Pascal. Ou seja, como a força é dada em newtons e a área pelo sistema internacional em metros, ou seja, metro quadrado, o Pascal vai ser o newton por metro quadrado, a gente chama de PA. Quando a força se distribui uniformemente sobre a superfície, a pressão é a mesma em todos os pontos, ok? E coincide com a pressão média que a gente comentou aqui agora. Naquele slide anterior, é lógico, quando você aperta um lápis com os dedos, fazendo a mesma força, né, nos dois lados do lápis, onde existe a ponta fina, você vai ter, né, uma área bem menor. Com isso, a pressão é inversamente proporcional à área. Se você tiver uma área menor, a pressão vai ser maior. Então, por isso que a pressão no dedo é maior. Dessa mesma forma, explica-se os pregos. Ele vai ter uma facilidade maior, né, de entrar na madeira quando sua ponta for mais pontiaguda, porque vai dar uma maior pressão, né, quando você bater esse prego. As facas, bisturis, tesouras também funcionam com o mesmo princípio. Então, a altitude e a pressão estão diretamente relacionados. Se você pegar uma cidade, um local no nível do mar, você vai ter uma pressão, né? Essa pressão ela é dada exatamente pela coluna de ar que está acima, né, de você, por exemplo. Quanto mais você subir o nível, ou seja, uma montanha, por exemplo, mais acima, você vai ter uma menor pressão. Ou seja, a coluna de ar em cima da sua cabeça, por exemplo, vai ser menor. Vocês sabem muito bem, aquelas latas, né, com a tampa bifácil, como funcionam essas latas? Essas latas também funcionam com o conceito de pressão. Dentro da lata, a pressão é bem menor, né, quase um vácuo em relação à pressão externa. Quando esse sistema é feito, é colocado esse invólucro evita que a pressão se iguale. Por isso que você não consegue retirar essa tampa. É muita força necessária para retirar essa tampa sem retirar esse invólucro. Porém, quando a gente retira o invólucro, o que acontece? A pressão externa se iguala com a pressão interna e a gente tem que... essa diferença não é mais existente e você consegue retirar facilmente a tampa. E isso é existente, fazem isso para poder conservar, né, o alimento dentro desse recipiente. Algumas curiosidades, gente, sobre pressão. Por exemplo, a pressão do ar no interior do tornado é de mais ou menos 2 vezes 10 a quarta Pascal. Olha só que pressão enorme. Mas vejam a pressão na água do núcleo de um reator nuclear. 1,6 vezes 10 a sétima Pascal. E assim vamos aumentando. Imagine a região de maior profundidade do Oceano Pacífico. Vai ter uma pressão de 1,8 vezes 10 a oitava Pascal. O centro da Terra, gente, 4 vezes 10 a 11.
O centro do Sol, 2 vezes 10 a 16. Olhem só. Então, a pressão é muito interessante e se você for a fundo, você vai ter muita coisa para estudar sobre pressão.